Revisão bibliográfica. O primeiro antibiótico produzido por seres vivos e de ampla utilização foi descoberto pelo médico inglês Alexander e chamado de penicilina. Descobriu a penicilina quando estudava a bactéria, a qual era responsável por causar infecções graves em ferimentos em soldados. Alexander, após longo período de estudo, resolveu dar uma folga nas pesquisas por alguns dias. Ele então esqueceu algumas culturas de bactérias expostas ao meio ambiente, o que levou à contaminação por fungos. Introdução. Os antibióticos são substâncias do metabolismo secundário de fungos e bactérias, com capacidade de impedir o crescimento ou levar à morte de outros organismos, podendo ser sintéticos ou naturais. O objetivo desse trabalho é trazer informações que abrangem a produção de antibióticos, sua influência ao longo dos anos após o seu descobrimento, a classificação da diversa gama desses medicamentos hoje existentes e a forma mais comum de produzir a maioria deles, incluindo o processo de fermentação com foco na penicilina, que é uma das primeiras substâncias descobertas que eram produzidas por fungos. Atualmente, existem também antibióticos sintetizados ou alterados em laboratórios farmacêuticos para evitar resistência e diminuir os efeitos colaterais. Os antibióticos também podem ser conhecidos como antimicrobianos. Podem ser classificados de diversas formas. A maior utilidade da classificação dos antibióticos é a de permitir uma melhor compreensão das características dos fármacos. Micro-organismos. Na produção de antibióticos, um inóculo de cultura de fungo ou bactérias produtoras do composto desejado é utilizado para se realizar a via metabólica de produção da droga desejada. Na síntese de penicilina, são utilizados fungos da espécie Penicillium chrysogenum e Aspergillus nidulans para realizar a fermentação. Aí do lado temos a foto do fungo Penicillium e a fórmula estrutural do mesmo. Tipo de bioreator. Industrialmente se utiliza o processo de fermentação submersa para a produção de antibióticos, em que a célula produtora se desenvolve em meio de cultivo líquido, comumente agitados. Quando comparados com os processos em superfície, os processos de fermentação submersa permitem a manipulação de maiores volumes, onde o micro-organismo responsável pela produção do antibiótico fica totalmente submerso no meio de cultura rico em nutrientes. A seguir, nós temos a foto do tipo de bioreator utilizado na produção de penicilina em escala industrial e temos todos os processos por onde ele passa até chegar no produto final. Meios de cultivo utilizados na produção do bioproduto. Para cultivar as bactérias do gênero Bacillus, é fundamental dispor de um meio de cultura adequado. Os meios de cultivo para essas bactérias geralmente possuem uma fonte de nitrogênio, outras de carbono e sais minerais. Algumas vezes se adiciona ao meio alguns tampões e anti-espumantes a fim de facilitar o processo. A fonte de carbono, além de fornecer matéria-prima para muitos compostos celulares, servem como fonte de energia. O nitrogênio é requerido principalmente para a síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Os sais minerais atuam como cofatores e são também importantes no controle da osmolaridade celular. Existem diversos meios de cultura disponíveis no mercado. É recomendável conhecer a procedência e qualidade dos mesmos, pois muitas empresas comercializam meios de cultura fabricados a partir de resíduos ou subprodutos que apresentam variações nos teores de carboidratos e proteínas entre diferentes lotes. Dessa forma, o produto final resultante poderá apresentar diferentes rendimentos e, consequentemente, eficácia. Os meios de propagação e produção devem conter os nutrientes fonte de carbono, energia, substrato, fonte de nitrogênio, cofatores, precursores e elementos traços, em concentração, tais que resultem em atividade máxima de agente biológico, não sendo as condições ótimas para o crescimento celular, necessariamente, as mesmas para o processo produtivo. Por outro lado, os meios quimicamente definidos permitem um melhor controle das condições ambientais para o crescimento e para a produção, sendo fácil excluir as substâncias tóxicas ou inibidoras e incluir os precursores, ou indutores nos níveis adequados. Por essa razão, certas fermentações que requerem um controle estrito das condições ambientais resultam mais produtivas quando se utilizam meios quimicamente definidos. Recuperação e separação do bioproduto.
A recuperação do produto é dada a partir da separação, purificação e concentração do mesmo. Na imagem, nós temos que a partir do caldo fermentado, fazemos uma etapa de filtração para a retirada do micélio. Logo, o caldo passa por 2 extrações em condições de pH com temperatura de 2 a 3 graus Celsius. Assim, o produto é recuperado. Depois, seguimos para a fase de adsorção e após a filtração, onde é necessário precipitar a penicilina existente no líquido. Logo após, ocorre uma nova filtração para separar a penicilina do líquido. A purificação do antibiótico se dá com a cristalização usando o isopropol, centrifugação e secagem, obtendo assim o produto final da. Considerações finais. A partir desse estudo, vimos que a produção de antibióticos, de um modo geral, e sua importância ao longo da história da humanidade, assim também a importância econômica da produção dessas drogas, tanto no cenário mundial quanto nacional. A conquista dos efeitos antibióticos dos produtos de metabolismos auxiliares de fungos e bactérias gerou infinitos melhoramentos no status da saúde populacional.